Boa noite, tudo bem com você? Não se assuste, hoje a gente está com um pouquinho diferente aqui o cenário, a estrutura. A gente tem um pessoal acompanhando a gente pela internet. Quero cumprimentar você que está aí no Facebook, no YouTube, no live stream. Quero cumprimentar você que está aqui na igreja também. E já já você vai entender por que tudo disso. Hoje a gente está começando uma série especial de domingos. Todos os domingos do mês de junho, nós vamos falar sobre esse assunto. E o título dessa série é 5 hábitos que vão mudar a sua vida. E eu acrescentaria que vão mudar a vida dos outros também. Então, ao longo desses 4 domingos, a gente vai falar sobre esses 5 hábitos. Mas, pastor, 4 dias para falar de 5 temas. Vai ter um dia que a gente vai fazer uma casadinha, vocês vão entender. E o curioso dessa série é que, assim, ela vai depender muito de vocês. Todos os dias, todos os domingos dessa série, você vai sair daqui com uma missão para cumprir durante a semana. Então, assim, se você não quiser levantar do banco, eu te aconselho a ficar em casa, não vir domingo que vem, ver outra igreja. Tudo bem, você que está em casa também, desliga o vídeo. Mas se você quiser experimentar o que a gente vai falar, ao final do culto, você vai para casa tranquilo, mas durante a semana você vai ter um desafio simples, pequeno para cumprir. E na semana que vem, eu quero ouvir um pouquinho do que aconteceu, como foi, porque são hábitos que você precisa colocar em prática. Então, essa série de domingo vai ser uma série muito prática. Você vai aprender e durante a semana você vai ser desafiado a colocar isso em prática na sua vida. Ok? Tá, pastor, mas o que é que a gente vai falar? Alguns meses atrás, a gente começou aqui uma série sobre comunhão com Deus. Foi a série Upgrade. Nessa série, cada dia, cada domingo em especial, a gente falava sobre algum tema de comunhão com Deus. A gente falou um dia sobre oração, um dia nós falamos sobre estudo da Bíblia, no outro falamos sobre o jejum, falamos também sobre a solitude. Hábitos que você coloca na sua vida para você ter mais comunhão com Deus. E tudo isso é muito importante. Só que agora a gente vai fazer como que a fase 2. Depois de você viver esses hábitos que te ligam a Deus, você precisa colocar em prática também alguns hábitos que vão te ligar a outras pessoas. E aí o evangelho é colocado em prática. Eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência. Eu nasci na igreja, claro, nasci no hospital, né? Mas meus pais já eram cristãos, adventistas. E desde criança ouvia as historinhas, ia para a escolinha, tudo isso, tudo legal. Só que assim, quem nasce na igreja passa por um momento muito curioso, que é o momento que você precisa fazer com que a crença dos seus pais se torne a sua crença. E eu passei por esse momento na faculdade, e em especial no ensino médio. No ensino médio eu fui estudar no colégio interno, e lá nesse colégio eu comecei a ter um encontro pessoal com Deus. Sabe quando você começa a experimentar Deus? Eu lembro que a gente começou a fazer as 40 madrugadas. Eu e alguns amigos, a gente todo dia acordava mais cedo, íamos para a sala de estudo e a gente fazia junto. E aquilo mudou a minha vida. Descobri o prazer da leitura da Bíblia, o prazer da oração. Gente, foram coisas assim que fizeram uma diferença muito grande na minha vida. E eu posso dizer para você que a minha conversão, ela ocorreu verdadeiramente no meu ensino médio, quando eu descobri a importância da comunhão com Deus. Só que sabe, lendo e estudando um pouco mais, eu tenho visto que muitas vezes a gente para na comunhão com Deus. O que você está falando, pastor? A comunhão com Deus ela é fundamental para nós termos uma vida cristã saudável. E eu digo mais, comunhão com Deus é o segredo para você ter uma vida cristã saudável. Oração, leitura da Bíblia, estudar sua lição, espírito de profecia, jejum, as disciplinas espirituais internas, elas são muito importantes. Só que a gente encontra um problema. Durante um tempo isso foi pregado muito enfaticamente, só que começaram a perceber que muitas pessoas começaram a colocar essas disciplinas em prática, só que elas não compartilhavam isso com outras pessoas. A pessoa ficava lá orando durante horas e horas. Só que quando ia para o trabalho, nem conversava com seu colega de trabalho. A pessoa lia a Bíblia, estudava, beleza, só que depois alguém via perguntar alguma coisa, ela explicava rapidinho, não, minha missão não é essa aqui, minha missão é poder estar perto de Deus. E isso criou muitos cristãos como monges.
Que aí se ensinava que você deve fugir, você deve sair, morar bem longe da cidade, o que é importante também. Só que muitos acham e começaram a acreditar que disciplina espiritual e comunhão com Deus é apenas eu no meu quarto com Deus. Mas pastor, não é isso? Também. Só que sabe, imagina você se todos os cristãos se tornassem monges. Se todos nós saíssemos da cidade, nos escondêssemos e começássemos a ficar apenas orando, lendo a Bíblia e não compartilhássemos isso com ninguém, o mundo ia saber sobre a volta de Jesus, sim ou não? Não. Deus nos chama para termos relacionamento com Ele. Mas se nós não compartilharmos esse relacionamento para o nosso próximo, não adiantou muita coisa. E aí muitos começaram a perceber que faltava alguma coisa. Não adianta eu ser um cristão ali, sabe, obeso, que eu tenho comunhão, relacionamento com Deus, tá, oro, mas não levo isso para as pessoas. E isso começou a gerar obesos espirituais. Pessoas que vão para a igreja, sentam, assistem um culto, ok, só que vai para casa e não compartilha isso com ninguém. Por isso, nessa série, você vai descobrir 5 hábitos de como fazer esse segundo passo. Pastor, eu já tenho tido comunhão, ou talvez eu não tenha tido, eu digo, reforce isso, leia sua Bíblia, estude sua lição, isso é fundamental. Só que aqui, nesses domingos, você vai aprender um passo 2. Como eu posso levar isso para outras pessoas? Pastor, como eu posso mostrar para o meu amigo do meu trabalho que não acredita em Deus, que Deus existe? Pastor, como eu convenço o meu parente, que eu já chamei para vir à igreja um monte de vezes, como eu faço com que seja despertado nele o desejo de vir para a igreja? Pastor, como eu faço com meu filho adolescente, meu filho jovem, que não vê mais graça na igreja, o que eu faço? Você vai descobrir nesses 5 hábitos que vão mudar a sua vida e a vida de outros também. Antes de entrar no primeiro hábito, que é o hábito que nós vamos falar hoje, é bem rapidinho o hábito, apenas um desafio, eu quero deixar 2 pontos bem claros com vocês. O primeiro é um chamado que Deus nos dá, que os cristãos infelizmente têm negligenciado no dia de hoje. Vamos ler esse chamado na Bíblia. Abre a sua Bíblia lá no livro de Pedro, 1 Pedro. Você que está em casa também, se puder, pega a sua Bíblia aí, abre uma aba aí. O livro de 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Encontrou? Pedro 3, 15 e 16 diz assim: Antes, santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês fiquem envergonhados por suas calúnias. O que me chama a atenção aqui é no verso 16, que diz assim, olha, contudo, conservem a boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra vocês fiquem envergonhados. No verso 15 diz assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Já parou para pensar nisso? A Bíblia está dizendo, olha, esteja sempre preparado para responder quando alguém vier perguntar para você qual é a razão da fé que você tem. O que esse verso diz para você? Pensa aí. Primeiro, esse verso diz que você precisa aprender, você precisa saber da Bíblia, ok. E a gente já pensa, não, preciso saber dar estudo bíblico, porque se alguém vier perguntar, ok. Sim, também. Mas olha o detalhe nessa questão. Para você responder para alguém sobre a fé que você tem, o que precisou acontecer antes? Responda aí para mim. Alguém precisou fazer o que para você? Perguntar. Isso aqui está dizendo, olha, esteja preparado para responder o motivo da sua fé, quer dizer que alguém vai te perguntar esse motivo. Agora, pensa comigo, será que as pessoas têm perguntado para você qual é o motivo da sua fé? Hoje em dia, a gente costuma muitas vezes chegar para as pessoas em questão de evangelismo e falar, olha, vem cá,
é o seguinte: na minha igreja a gente acredita isso, isso e isso, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é importante. E a gente fala muitas verdades para as pessoas, só que muitas vezes não é a verdade que ela está procurando. Às vezes eu chego para alguém e eu falo, por exemplo, sobre o sábado, mas aquela pessoa está com um problema de saúde. Se eu falasse de saúde, seria muito mais importante. Agora, uma outra questão é o seguinte: muitas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e elas não nos ouvem. Por quê, pastor? Porque nelas não foi criado o interesse. Agora, imagina você, se o seu colega de trabalho, o seu filho, o seu parente que você quer trazer para a igreja, se ele chegar em você e perguntar: vem cá, o que você acredita? Qual é a razão da fé de vocês? Por que você vai na igreja? O que sua igreja acredita? Isso significa que a pessoa está muito aberta. É muito fácil você responder a uma pessoa do que você chegar e simplesmente falar. Quando aqui em Pedro diz que nós devemos levantar questionamentos nas pessoas, devemos responder o motivo da nossa fé, isso predispõe que eu e você precisamos ter uma vida questionável. Uma vida que levante questionamentos. Pastor, o que significa isso? Ter uma vida que levanta questionamentos é você ter uma vida que faz com que as pessoas queiram saber mais de Jesus. Uma vida não apenas de alguém que chega e entrega folheto, mas uma vida que vive Jesus consigo mesmo, a ponto das pessoas olharem e falarem: vem cá, o que tem de diferente naquela pessoa? E ela vem em você, te cutuca e fala: vem cá, me diz, o que está acontecendo? Por que você vive como vive? Isso é ter uma vida questionável, é você ter uma vida que levante e pergunta nas pessoas. Tem uma lei na comunicação que diz o seguinte: quando algo é muito previsível, o impacto é muito pequeno. Se você quer surpreender alguém, você precisa fazer algo que seja diferente, porque isso vai ter um impacto muito maior do que se você fizer algo previsível. Por exemplo, vamos trazer isso a nível de igreja. Se você chegar em um amigo e convidar para vir a um programa especial na sua igreja, isso é algo totalmente inusitado ou é algo que geralmente acontece nas igrejas? Responde aí para mim. Geralmente acontece. Se você convidar uma pessoa para, se você pedir para um amigo para ajudar numa campanha social, olha, a gente está precisando de dinheiro lá na igreja para isso, tal, isso é normal. Você convida um amigo para vir no culto da sua igreja, isso é legal, mas a maioria dos cristãos que pertencem a uma igreja geralmente faz isso. A pessoa, poxa, não, legal, um dia eu vou, tal, mas lá no fundo ela pensou: opa, mais um convite. Agora pensa comigo, e se um dia você chegar para o seu amigo e falar para ele: vem cá, terça-feira à noite, os jovens lá da igreja, eles jogam futebol, e o pastor vai lá jogar também. Vamos jogar futebol com o meu pastor terça-feira à noite? Pergunta: isso é normal ou é estranho? Soa meio estranho, como assim? Primeiro, pastor e futebol na mesma frase é meio estranho, né? Segundo, que a pessoa: como assim? Mas esse crente me chamando aí para jogar futebol? Isso no mínimo vai levantar um questionamento da pessoa. Se você chegar numa pessoa e falar: olha, vem cá, a gente vai fazer um culto numa praça. Você quer ir lá comigo? Aí ele: como assim? Mas igreja, fazendo um culto? Isso levanta questionamentos. Se você chegar no Natal e falar: olha, a gente vai fazer uma campanha de Natal, a pessoa já pensa: ih, lá vem pedir dinheiro. Você fala: não, a gente vai construir uma casa para uma pessoa, você poderia doar 2 horas da sua semana para ir lá com a gente amassar massa ali? No mínimo ele vai falar: peraí, o que é isso? Isso levanta questionamentos nas pessoas. Com cristãos, nós precisamos ter uma vida questionável. Você precisa ter uma vida que levanta questionamentos. As suas atitudes precisam ser curiosas, até os nossos convites, a maneira com que a gente evangeliza as pessoas, tem que ser de uma maneira que levante questionamento nas pessoas. Os cristãos do primeiro século, sem dúvida nenhuma, eles tinham uma vida inquestionável, tanto é que não foi à toa que eles pregaram o evangelho para todo mundo daquela época. A Bíblia diz que os primeiros discípulos, eles amavam os inimigos, eles davam a outra face quando alguém batia, eles viviam o que Jesus pregou. Eles cuidavam dos pobres, eles se amavam, pregavam ali para você amar quem te subjuga, para um escravo servir o seu senhor. Gente, imagina você naquele pensamento romano de guerra, o mais forte, é isso, aquilo. Chegar um grupo ensinando esses negócios diferentes. Isso levantava questionamento e as pessoas: como assim? O que esse grupo está ensinando? A gente tem que ir para cima. Se alguém bate em mim, eu vou bater 2 vezes. Eles falavam: da outra face. Eles falavam: não,
quem é mais rico é o melhor. Eles falavam, não, eu vendo tudo que eu tenho e dou para os pobres. O que é isso? Os cristãos do primeiro século, os discípulos, eles viviam uma vida questionável, uma vida que levantava interrogações. Quando você diz no seu trabalho que você não vai trabalhar no sábado, na verdade, isso deve ser feito para que levante uma interrogação nas pessoas. Elas não devem olhar para você e falar, esse cara é preguiçoso. Não, mas elas devem olhar, poxa, ele é um ótimo trabalhador, ele faz um ótimo trabalho. Eu sei que se ele quisesse, por ele, ele viria, mas por que ele não vem? Isso levanta uma questão. E a pessoa vai querer te perguntar, vem cá, por que você não trabalha no sábado? Quando ela vê você ajudando alguém, você sabe, sorrindo, tendo uma alegria que muitas vezes ela não tem, ela vai chegar em você e falar, vem cá, por que você vive assim? Qual é a razão da sua fé? E aí você vai poder responder como Pedro disse. Eu gosto muito de ver filmes. Agora eu assinei Netflix. Só que o Netflix não tem muito isso, mas quando você via DVD, eu lembro das fitas VHS, lembra que você comprava, tinha que rebobinar para devolver na locadora e tal. Quando você coloca ali, eu colocava a fita, antes de ver o filme, passavam pequenos vídeos, que são chamados de trailer. Que são trailer de outros filmes, para que você veja aqueles pedacinhos e você tenha vontade de ver outros filmes. Nos trailers, geralmente eles colocam o melhor do filme. Eles pegam um pedacinho, colocam o melhor efeito especial, aquela melhor trama, a melhor cena, para você ver e você... Nossa, acaba o trailer. Eu lembro nos filmes que eu via que eu nem queria ver mais o filme que eu tinha alugado. Quero ver esse filme do trailer aqui. Queridos, o chamado da Bíblia é para que eu e você tenhamos uma vida que seja um trailer para outras pessoas. Sabe, elas veem as suas atitudes e elas olham, elas ficam tão curiosas que elas pensam, que essa pessoa vive? O que esse indivíduo pensa para fazer isso? O que ele faz? E elas vão te perguntar e você vai poder pregar e falar de Jesus para elas. Um segundo ponto muito importante é que nós precisamos fazer com que isso se torne um hábito. Ser missionário não é apenas uma ação, é um hábito. Ter uma vida questionável, uma vida que levanta questionamentos, não é algo que você marca um dia no mês e fala, não, dia 5 de julho eu vou ter uma vida questionável, vou chegar lá no meu trabalho, vou fazer tudo legal para que as pessoas queiram saber o que eu acredito. Não funciona. Você precisa viver isso todos os dias, isso é um hábito. É muito fácil a gente fazer ações pontuais, e queridos, a gente está cheio disso. É fácil uma vez por ano você, separar um sábado, vou lá distribuir livro, isso é muito importante. Mas é fácil, você entregou o livro, acabou, vou para casa, almoço, e a pessoa que recebeu? Você teria coragem de colocar o seu telefone no livro para a pessoa ler e se ela tiver alguma dúvida te ligar? Aí o negócio fica diferente, né? Não, pastor, uma vez por mês eu vou no asilo, vou lá, tal, beleza. Tá, mas e nos outros dias? A gente está muito acostumado a ações pontuais, a ir lá, fazer um auê, depois voltar. E a gente não deixa isso entrar na nossa vida. E queridos, o inimigo fica feliz da vida com isso, porque quando a gente faz essas missões pontuais, que são boas, abençoa as pessoas, a gente teoricamente limpa a nossa consciência. Aí quando no dia a dia a gente vê alguém precisando de ajuda, um colega de trabalho sofrendo, a gente, não, sábado eu já fui no asilo, está tudo bem. Gente, isso não é missão. O nosso chamado para ter uma vida questionável precisa se tornar um hábito. É por isso que o tema dessa série são 5 hábitos, não são 5 ações, são hábitos que você precisa colocar na sua vida e viver diariamente. Hábitos também são ações. A gente costuma no cristianismo viver muito no mundo das ideias. A gente fala, tenha fé. Mas o que é fé? Já parou para pensar? Quando você chega para um amigo que não é cristão e fala, amigo, tenha fé, Deus vai te ajudar. Imagina o que vai na cabeça dele. O que é fé? Fé parece um negócio abstrato, um negócio meio, sabe? Mas se a gente for no sentido da palavra, e o hebraico, a língua que o Antigo Testamento foi escrito, ele é muito prático. Esse negócio de ideia, isso aí foi colocado depois com o grego, mas o hebraico ele é prático. A palavra fé, ela significa você se agarrar a alguma coisa, ou seja, é prático, você se agarrar, segurar. Fé é ação. Tanto é que a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Ou seja, ter comunhão com Deus, sem colocar isso em prática com outras pessoas, não muda a vida. Dizer que acredita em Deus e não viver essa fé no seu dia a dia, não é fé verdadeira. A fé sem obras é morta. Hoje eu quero incomodar você, para que você, seja
cutucado ao longo dessa semana a ter uma vida missionária, a viver isso no seu dia a dia. Você que está em casa assistindo a gente, é esse o propósito, você precisa viver a missão no seu dia a dia. Não apenas uma vez por ano, uma vez por mês, mas todos os dias, tudo que você faz, sem você perceber, nossa, olha só. A Bíblia fala para a gente ser sal da terra, não fala? Já parou para pensar como é quando você joga o sal na comida? Um dia eu fiz até um negócio aqui em cima, né? Coloquei o sal no feijão. Gente, o feijão, o sal, ele mistura com a comida. Você nem sabe o que é sal e o que é comida. O sal não chega lá na comida e falou, lá feijão, com licença, agora eu vou te salgar, tá? Por favor, eu fico aqui, você ali. Não, o sal cai no meio, mistura, tempera, é isso que a gente é chamado para ser. Tá bom, pastor, agora vamos para a prática. Como eu posso ser uma pessoa assim? Que hábitos são esses que eu posso colocar na minha vida que vão me fazer crescer e fazer os outros à minha volta crescer também? E agora eu vou entrar no hábito de hoje. São 5 hábitos que nós vamos abordar. O primeiro deles é um hábito que eu creio que ninguém aqui gosta de fazer e é muito difícil. É o hábito de comer. Comer, ponto. Pastor, comer? Comer. Não, pastor, você falou que ia falar de coisas missionárias, tal, né? Você vai falar de entregar folheto, de, sei lá, entregar livro. Não. O primeiro hábito que você precisa ter na sua vida para você ser uma pessoa missional é comer. Quem aqui comeu hoje? Deixa eu ver as mãos. Quem comeu? Você comeu? Você que está em casa? Todo mundo come. Tá, pastor, mas qual é a diferença? A diferença e o desafio que eu tenho para você essa semana é você comer com alguma pessoa diferente, intencionalmente. Sabia que comer é uma atividade missionária? Comer é uma atitude teológica? A gente acha que, a gente associa tudo a pecado. É claro que tudo em excesso é pecado, mas foi Deus que criou a comida. Foi Deus que criou a refeição e Deus tinha um objetivo com isso. Você quer ver que coisa curiosa? Na Bíblia tem a seguinte expressão, você já deve ter ouvido esse texto, que diz assim: o Filho do Homem veio. A Bíblia tem 3 textos que falam sobre isso. E pega a sua Bíblia aí de novo, para a gente ver. Olha só as 3 coisas que a Bíblia fala em relação a Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com comida? O primeiro texto está lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Vamos lá rapidinho. Marcos 10, 45. Olha o que diz aí, ó. Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Das 3 expressões que fala o Filho do Homem veio, uma delas é: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, para dar sua vida em resgate de muitos. A segunda expressão está em Lucas, vai um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. O próximo livro, Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, verso 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ok. Terceira expressão, Lucas capítulo 7, verso 34. Lucas capítulo 7, 34. O Filho do Homem veio para servir, o Filho do Homem veio para salvar. E o terceiro, Lucas 7, 34, diz o seguinte: veio o Filho do Homem, o que está escrito aí? Comendo e bebendo. E ainda completa assim, dizendo: e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Gente, o Filho do Homem veio para servir, veio para salvar. E aqui diz, ele veio para comer e para beber. Jesus, ele valorizava muito isso, as refeições. Tanto é que a Bíblia diz que ele era considerado um comilão e um beberrão. Toda hora eles viam Jesus comendo com pessoas. E ele não comia com pessoas, meus amigos, só os discípulos. Não. A Bíblia diz que ele comia com pecadores, cobradores de impostos, com pessoas que não eram do círculo dele. Por que Jesus fazia isso? Intencionalmente.
Porque ele sabia que quando você come com alguém, você se aproxima dessa pessoa. Gente, a comida é uma linguagem universal. Você pode estar aqui ou qualquer lugar do mundo. Todo mundo come. Claro, come coisas diferentes. Mas quando você come, você senta na mesa, você se torna uma com aquela pessoa. Tanto é que Jesus foi muito criticado por isso, principalmente naquela época. Assim como hoje, quando você come com alguém, você está dizendo, não, eu tenho um relacionamento com essa pessoa, eu conheço ela, alguma coisa você diz, porque você não come com uma pessoa que você não conhece. Mas naquela época isso era mais forte. Quando você comia com alguém, você estava dizendo, olha, eu sou um com essa pessoa que eu estou comendo. Eu sou o mesmo que essa pessoa. Tanto é que quando Jesus comia com pecadores, eles estavam olhando e os fariseus comentavam, como é que ele se diz Deus se ele come com o pecador, ele se faz um desses pecadores? Só que Jesus estava descendo do pedestal e dizendo para os pecadores, olha, eu vim salvar vocês, eu vim servir vocês. Comer era um hábito constante de Jesus. Tanto é que quando Jesus chegou na cidade, né, a Bíblia conta a história daquele cobrador de impostos, baixinho, chamado, qual é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore, viu Jesus, Jesus encontrou Zaqueu, só que quando ele viu Zaqueu, o que ele disse para o Zaqueu? Desce daí, que eu vou para a tua casa. Eu vou comer com você, eu vou dormir com você hoje. Jesus podia ter falado, Zaqueu, olha, vem cá, eu vou te batizar. Zaqueu, olha, não, mas Jesus disse, Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa e eu quero comer com você. Tanto é que a Bíblia diz que no momento que eles estavam na casa, provavelmente no momento da refeição, Zaqueu ficou tão emocionado com aquela atitude de Jesus Cristo, que ele levantou e disse, olha, tudo que eu roubei, eu vou devolver. E vou devolver ainda muito mais do que eu peguei das pessoas. Gente, comer com alguém é algo muito, muito forte. As pessoas missionais, elas comem com outras pessoas intencionalmente. E o desafio que você vai ter nessa semana, e desculpa, mas eu vou ter que te incomodar, vou ter que te cutucar, porque você precisa experimentar isso, é você comer intencionalmente com alguém nessa semana. Pastor, como é que é isso? Eu chego num restaurante, escolho a mesa e sento com alguém que eu não conheço? Não é bem assim também. Pode ser também. Mas é você intencionalmente orar e falar, Deus, me mostra alguém com quem eu devo comer a semana, que você quer que eu me aproxime. Isso não tem idade. Você pode ser, pastor, mas eu estudo, eu não tenho nem dinheiro. Pega no recreio lá na sua escola. Divide seu lanche, vai comer um lanche? Vem cá, vem comer comigo. Chama um colega, um amigo. Você no seu trabalho, pensa, Deus, quem que eu posso almoçar junto aqui? Aí sai todo mundo para o almoço, geralmente você vai com o mesmo grupo, tal, cada um vai para um canto. Pega e fala, Deus, mostra. Escolhe alguém e fala, vem cá, vamos comer hoje? Posso comer junto com você hoje? Onde você vai comer? Vai junto. Pode até ser um membro da sua família também, mas faça algo diferente. A gente sempre come aqui. Não, mas pega um membro e fala, vem cá, onde é que você quer comer? Vamos comer num lugar diferente hoje? Não precisa ser um lugar pomposo, não, mas simplesmente para você passar tempo com essa pessoa. E você vai ver que enquanto você come com ela, enquanto você conversa, um relacionamento vai ser criado. Um laço de amizade vai nascer. E o Espírito Santo, ele se mostra nesses momentos. Na verdade, o autor que escreveu esses 5 hábitos, depois eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês, ele diz que o hábito legal mesmo é você comer com 3 pessoas diferentes por semana. E uma delas pode ser da sua igreja, uma de fora da igreja e a terceira você escolhe. Mas ele disse que é saudável isso. E eu fiquei pensando, mas como é difícil, né? 3 pessoas. Mas eu parei pensar, todo mundo aqui come pelo menos 27 refeições por semana. 3 vezes por dia, vezes 7, não, 21, né? Contei errado. Separa um dia, separa uma refeição. Ora e fala, Deus, ajuda-me, para que nesse momento, enquanto eu estou comendo com essa pessoa, eu possa ser um instrumento seu na vida dela. Deixa a conversa sair, deixa a conversa acontecer. Hoje eu e a Dani, a gente foi comer fora. E aí, a gente gosta muito de comer japonês. Eu falei, amor, a gente vai comer uma comida japonesa hoje. A gente foi num japonês que tem aqui na rua. Todo domingo aqui, um buffet livre e tal, um valor fechado, fica aí a propaganda. Tomara que eu ganhe grátis uma comida semana que vem. E aí, quando chegamos para almoçar lá, no caminho eu pensei, poxa, o pastor Paulo gosta muito também de comer aqui. Vou ligar para ele vir. Eu falei, até ele vir e tal. Só que quando eu desci do meu carro, eu vi o carro do pastor Paulo estacionado também. Eu falei, já está aqui.
Cheguei, estava lá ele, estava o pastor Fernando também, depois chegou a esposa do pastor Paulo, a Simone, o Tiago. Eu e a Dani pegamos nosso prato, sentamos ali. Gente, como é bom, né, você comer com alguém. A gente começou a conversar, papear, e o tempo voou. A gente chegou lá, era para comer em 15 minutinhos, acabou que ficamos 1h30 lá papeando, conversando. E quando você sai, você, nossa, que legal, que gostoso foi esse momento. Experimente isso, intencionalmente. A gente vai orar no final desse culto. E eu vou pedir para Deus colocar no seu coração uma pessoa que nessa semana Ele quer que você coma junto. Semana que vem, no começo do sermão, essa mensagem, eu quero perguntar aqui, quem experimentou isso? Você vai ter até a chance de compartilhar um pouquinho do que você sentiu. Mas eu te desafio a sair da zona de conforto. Sei que é difícil, pastor, a gente é curitibano, tá? Eu sei, mas quebra essa barreira. E você vai ver que Deus vai te surpreender. E que você, sem dúvida nenhuma, vai levantar um questionamento na pessoa. E quando em algum momento ela tiver que perguntar algo, quiser saber algo mais de Deus, sem dúvida nenhuma, a pessoa que ela vai perguntar vai ser você. Porque você gastou tempo com ela. E hoje, as pessoas não querem dividir o tempo com ninguém. Você que está em casa, eu deixo esse desafio para você também. Você pode não estar aqui semana que vem, mas eu te desafio a comer com uma pessoa diferente essa semana. E você pode postar embaixo, no comentário, a gente quer saber o que você viveu também. E semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi essa experiência. E eu vou deixar com vocês o segundo hábito que vai mudar a sua vida e a vida das outras pessoas também. Combinado? Ficamos assim então. Para encerrar esse momento, a gente vai ter uma música especial que fala sobre o motivo pelo qual a gente faz essas coisas. Nunca perca isso de vista. Cristão não faz trabalho social. Cristão faz trabalho para salvar as pessoas. Esse trabalho social está cheio. Mas sempre que a gente ajuda alguém, que a gente dá comida, que a gente come com alguém, que a gente fala de Jesus para alguém, a gente faz isso com uma perspectiva maior, de que o nosso fim não é aqui. De que a nossa terra não é essa. E de que, sem dúvida nenhuma, nós estamos nos preparando para algo muito maior. E comparado com a eternidade, às vezes 10, 15, 20 minutos que a gente gasta com alguém não é nada. Ouça essa música agora. Enquanto essa música é cantada, imagina você, talvez naquele dia, recebendo a companhia de uma pessoa que você comeu junto, que você sorriu, que você levantou um questionamento. Imagina essa pessoa olhando para você e falando obrigado. Porque graças a você, eu encontrei o tesouro e eu estou aqui nas mansões celestiais. Quando você ouve essa música, faça essa oração e coloque seu coraçãozinho nas mãos de Deus. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer.
estás hoje, onde vais, ou qual será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém? Pode se colocar em pé? Não se esqueça. Tenha uma vida questionável. Viva o que você prega. Fé é ação. E experimente essa semana comer com alguém intencionalmente. Ou no seu trabalho, ou chamar essa pessoa para comer em casa, eu não sei. E eu quero saber a sua experiência. Manda uma mensagenzinha ali na internet, no Face, escreve num papel, entrega aqui antes do culto semana que vem, eu vou dar uma oportunidade. Mas experimenta, que sem dúvida nenhuma você vai ver que Deus vai te usar como instrumento. Para que isso que a gente vive e que Ele faz dentro de nós, Ele possa levar para outras pessoas de uma maneira natural, gostosa, que sem dúvida nenhuma vai trazer salvação para a vida dela. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, queremos viver uma fé prática, uma fé que faz. Todos que estamos aqui temos sido muito abençoados por Ti. O Senhor enche a nossa vida de alegria, de bênção, sabe? Estar e pertencer a uma igreja, a um corpo é maravilhoso. Mas Deus, nós queremos aceitar esse desafio de levar isso para outras pessoas. Usa-nos como instrumento, Deus, para que através de nós o Senhor possa abençoar a vida de outras pessoas. Coloque em nossa mente ideias, Deus, para que a gente chame a atenção das pessoas. Uma frase, uma situação, que cada um de nós possa viver literalmente uma vida questionável, que as nossas atitudes, elas mostrem para as pessoas que existe um filme incrível na nossa vida e que isso levante nelas o desejo de te conhecer, querido Deus. Por favor. A gente está começando uma semana de trabalho, de estudo. Vamos conhecer pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades e pedimos que nós sejamos instrumentos teus na vida dessa pessoa. Deus, a gente quer experimentar essa semana, eu aceito esse desafio e peço que o Senhor mostre na minha mente com quem o Senhor quer que eu coma essa semana e o que o Senhor quer que eu fale, o que essa conversa gere. Semana que vem eu quero contar para eles aqui a minha experiência e faça com que cada um deles também experimente isso, para que a gente coloque a nossa fé em prática e que o Espírito Santo nos use de uma maneira mais poderosa. Dê pra gente uma noite gostosa de descanso e uma semana maravilhosa na sua companhia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.